Salve família, seja bem-vindo à sua leitura de tarô. Isso é Lírica do Oráculo, um espaço criativo onde eu uso da psicologia, da poesia e da alquimia como formas de acessar a profundidade da alma humana e trazer uma mensagem que possa servir de combustível para os seus movimentos existenciais. Você sabe o que fazer se essa mensagem não ressoar com você por ser uma mensagem coletiva? Apenas deixe para as pessoas a quem a mensagem foi designada. Vamos começar. Me silenciando para acessar o canal de comunicação. Limpando a mente para trazer a mensagem da sabedoria. Salve tua força. Vamos ver como vai ser a mensagem de hoje. Cavaleiro de Paus. 4 de copas. E já está bom. Estou falando com pessoas que passaram por um grande desânimo, por um tempo de desânimo, depois de grandes vivências, grandes turbulências emocionais. Uma montanha-russa emocional, esses altos e baixos, né? Vivia muito tempo de acordo com o propósito e sentia-se que estava no caminho certo, mas depois se perdia energia, se perdia a possibilidade de manter o entusiasmo na rotina e tudo parecia uma disciplina, né? Sempre uma exigência, um esforço. Você viveu esses altos e baixos até um ponto onde as coisas ficaram estagnadas, né? Você foi meio que no máximo que você conseguia ir, foi também no mínimo do que você conseguiria ir. E então eu estou falando com pessoas que são motivadas pela paixão, com o Cavaleiro de Paus, pessoas que são motivadas pelo propósito, pela vontade, pela criação de algo, de uma expressão que é sua. E essa paixão acendia e apagava, explodia e apagava, explodia e apagava. Se você passa esses altos e baixos, essa explosão e essa falta de combustível, e viveu então esse momento onde pareceu que nada estava acontecendo, você teve que olhar para dentro, ficar um pouco com as suas próprias emoções e se questionar novamente qual que é o propósito do que eu estou fazendo. Essa leitura é para você. Qual é a paixão desse Cavaleiro de Paus? Qual é o propósito que essa pessoa está tentando construir? Rainha de Ouros e a Força. Os sentidos dos esforços que você fez estavam em manifestar, em realizar uma terra, uma estrutura, em construir uma estabilidade, em construir um cultivo. Você buscou construir com o seu propósito algo que alimentasse o seu corpo, mas que também alimentasse o seu coração, né? Então, você buscou por um trabalho que mesclasse corpo e espírito, que mesclasse corpo e coração, e que trouxesse, assim, esse equilíbrio entre, justamente, dinheiro, sustentabilidade, propósito, missão, entusiasmo. E foi isso que você tentou construir, enfrentou esses grandes altos e baixos, porque quando você está misturando duas matérias na alquimia, a matéria do espírito e a matéria do corpo, você se confronta com as polaridades, e as polaridades sempre mostram a luz e a sombra. Então, nesse seu caminho,
Você perdeu de construir estabilidade, você perdeu a sua estabilidade. Nesse caminho de construir algo que te nutrisse, você ficou desnutrido, desnutrida. Nesse caminho de equilibrar espírito e segurança e matéria, por vezes você foi muito para a matéria e outras vezes você foi muito para o espírito. E nesses extremos, dessas polaridades, você conheceu as suas fraquezas, as suas sombras, o seu ego, que ia de um lado para o outro, ia de um lado para o outro, até que você conseguiu vê-lo, ver o ego. Quando você conseguiu ver o ego, você pôde se libertar da identificação com o ego. Se libertar da identificação com o ego te permite a integração do corpo e do espírito. Porque quando se tira o ego, que ora está no espírito, ora está na segurança, na matéria, quando você percebe que o ego que está fazendo esse movimento e você sai do ego, você percebe que o espírito e a matéria já são uma só coisa. É só você sair do ponto de vista da dualidade, que é o ponto de vista do eu, e ir para o ponto de vista da unidade, que é o ponto de vista do nós. Então, você está, através desse seu caminho, construindo uma integração entre espírito e corpo dentro de você, primeiro, para depois conseguir manifestar isso na Terra. O que vem depois desse desânimo do 4 de copas, desse tempo de então olhar para dentro, encontrar o ego, se desidentificar com ele e integrar a sua força? O que vem? Cavaleiro de Ouros, Cavaleiro de Paus se tornando Cavaleiro de Ouros. Ou seja, agora você encontra a estabilidade. Não se vive mais nos altos e baixos da paixão, explode e apaga. Agora se caminha no caminho do meio, o caminho da terra, da consistência. Que é o caminho que a Rainha de Ouros, é o caminho que vai materializar o seu propósito na terra. Porque o seu espírito já está nutrido, está sendo nutrido pela alquimia interna. Mais uma carta para o Cavaleiro de Ouros. 7 de Ouros. Está vindo a florescer, está florescendo. Então, depois desse tempo de estagnação, onde você olhou para dentro, era justamente nessa estagnação que você conseguiria olhar para dentro, e ao fazer esse movimento de olhar para dentro, encontrar sua força, fazer essa desidentificação com o ego, era justamente o cultivo necessário para que começasse então o seu trabalho a dar frutos daqui para frente. Era, como eu disse no começo, chegou o esgotamento do que você podia fazer no máximo e no mínimo. Você precisou então reintegrar-se consigo próprio, consigo mesma, para que agora o seu caminho fluísse frutífero da união das polaridades. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. A mensagem é ampla, complexa, é difícil de sintetizá-la. E estou fazendo o meu melhor aqui para deixar a mensagem mais clara, né? Mas eu não obedeço somente aos limites da razão e da lógica, né? Eu tenho que ir para os símbolos, e os símbolos são muito vastos. Certo. Agora eu já fui para esse outro baralho, parece. 3. O que acontece agora com esse florescer?
da Rainha de Ouros. A força junto com a força. A dupla força. Os leões sendo domados. Algo muito forte mesmo está acontecendo. 8 de espadas. E os amantes. A união das polaridades, uma escolha. Então o que está sendo dito aqui é que esse seu novo caminho é um caminho de muita força, porque é justamente o caminho que conseguiu integrar luz e sombra. Então o que você vai manifestar agora vem de um lugar de autoridade muito forte, de quem viveu, experienciou, estudou, se perdeu, se encontrou, amou, perdeu, doeu, machucou, se renovou, estudou isso, trabalhou aquilo, fez um hobby nisso, fez esses amigos, fez outros, foi morar num lugar, foi morar em outro. Foram pessoas que fizeram um longo caminho de altos e baixos, que chegou a um esgotamento, e era justamente nesse esgotamento que poderia se renovar e fazer essa integração. Essa integração permitiu despertar de uma força espiritual muito forte mesmo em você. Despertar dessa força espiritual é o despertar da sua autoridade, da sua convicção sobre a sua vontade, sobre o caminho que você vai trilhar. Você se libertou do que aprisionava a sua criança interior. Você se libertou do que aprisionava a sua parte espírito vivo, curioso, alegre na Terra. Você se tornou adulto para poder libertar sua criança, para agora se tornar adulto de novo. Um adulto que é metade adulto, metade criança. Essa é a força mais forte, é uma força que não é nem só criança, nem só adulto, é as duas. E é isso que te permite que você não exploda no excesso de adulto, nem no excesso de criança, nem na falta de adulto, nem na falta de criança. Você segue como um cavaleiro de paus, onde a paixão te guia, mas você tem a maturidade da integração das emoções, você encontrou a força interna, então você tem um sonho que é materializado na Terra. Você uniu as polaridades dentro de você com os amantes. Você uniu elas e agora você tem essas escolhas de um lugar de consciência. Para onde você vai daqui para frente? Mensagem final desse coletivo. Mensagem final para quem me acompanhou até aqui. Gente, não é possível, cara. A mesma carta à força veio nos 3 baralhos. Nos 3 baralhos. A força, a força, a força. A força, ela é sempre o número 8. Menos nos baralhos mais antigos, onde ela é o 11. E fez essa transição do 11 para o 8. Talvez 11 do 8 seja um dia importante. 11 de agosto. Talvez. Ou 8 do 11. Mas a força veio 3 vezes aqui. E tem alguma coisa a ver com o número 18. Tá? Tem alguma coisa a ver com o número 3. Até porque o número 3 é o número 18, sabia? Se você faz 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 9 é 81. 81 é o 3. 3 é o 81. Mas eu não vou explicar isso porque esse não é o tipo de coisa que se explica. Esse é o tipo de coisa que se vive. Mas eu tô bastante abismado com a força que você desvendou dentro de você, tá? É o florescer de um espírito livre. Um espírito muito livre. É tanto a rocha de um masculino sensível, a rocha de um masculino sensível, quanto a força de um feminino destemido,
a manifestação de um feminino imparável, de um feminino que não tem medo de nada. Nada. É uma força que não tem medo de nada. Você talvez sinta um êxtase e uma sensação de destemida, completamente, do que antes te aprisionava, a sua criança interior. O que os outros vão pensar de mim? Mas isso, quantos likes? Mas... E o futuro? E se essa pessoa não me aceitar, não me amar? Não é isso mais que determina a sua paixão e a sua construção. Essas coisas, elas estão muito amarradas à percepção do ego. Agora, o que determina o teu movimento, o teu combustível, é o fluxo dessa força espontânea que está brotando dentro de você. Você só segue, só obedece. Criar é obedecer. Você só obedece essa força que te mostra um caminho para além da sua escolha. É um caminho que se revela, se entrega para você. 2 de espadas, esquizofrenia. Embaixo do 8 de espadas. É uma transição. Essa força, esse nascer, é uma transição entre o seu eu antigo e o seu novo eu. Entre um renascimento da sua mente e da sua identidade. No que antes você se apegava, e agora você não vai se apegar a algo novo, você vai se soltar. E isso é a esquizofrenia que está dizendo aqui. É o soltar-se da identidade, do controle. Sua força é a força de se soltar, de se jogar, de abrir mão. Tá vendo? É a força do contrário do que a gente acha que é a força que fecha a mão. É a força de conseguir abrir a mão. E é muita força. Abrir mão. Abrir mão da exaustão. Abrir mão do esforço, do sufoco. Abrir mão da máquina, de ser máquina produtiva. Abrir mão de ser grande. Abrir mão de funcionar perfeitamente. Abrir mão de tentar ser o melhor ou o maior. Abrir mão dessa construção toda mecânica, toda cheia de fumaça, cheia de dúvida e de medo. É abrir mão dessa construção para ser flor, para ser o que se é, já. É a força de ser o que já se é. É a tripla força de ter atravessado a ponte da identidade desejada, ter soltado a expectativa sobre o destino certo, ter soltado a criança interior do aprisionamento do adulto neurótico, unindo as suas essências, sua sombra e sua luz, aquilo que te devorava, agora joga ao seu favor. E você vai ver dentro de você uma força silenciosa. O demônio que antes rugia dentro de você e te obrigava a que você alimentasse sua ansiedade, sua pressa, suas expectativas, seus pensamentos. Agora eles se silenciam diante da sua presença. Abaixam a cabeça e você entrega o alimento para você mesmo, para sua alma, para suas sombras, sem
se destruir ou tentar destruir a sombra no caminho. Você compreende que as sombras são você. Porque você fez o caminho das duas polaridades. Ao integrar sua sombra, você se torna luz. 3 forças vieram aqui hoje para vocês. Realmente, isso nunca aconteceu antes. A mesma carta 3 vezes em 3 baralhos diferentes. Coisa linda. Essa foi a mensagem de hoje. Vou deixar isso por aqui. Muito obrigado. Esse é a Lírica do Oráculo. Eu sou Jorge Franco. E até a próxima.